Um Estado que não cuida é um Estado falido. Nós estamos procurando sair desse buraco, né? Mas tá difícil, hein, Schiller? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Olha, de fato, o Brasil tem os indicadores que o Brasil tem em termos de qualidade de serviço público. O Brasil está em 83ª, se não me engano, posição em termos de mortalidade infantil. O Brasil está 100ª, 80ª, alguma coisa em termos de sistema tributário. No PISA, lá nós estamos praticamente nas últimas posições, perto do Peru, em termos de saúde e educação básica. Então, assim, a qualidade, isso é na minha visão, quer dizer, um resultado indireto, entre outras coisas, da Constituição de 88. Nós criamos lá aquela massa burocrática para gerenciar o Estado, digessou os orçamentos, nós criamos todo esse empossamento de fundos, vinculações orçamentárias, nós criamos uma lei, no fundo, em 2000, uma lei de responsabilidade fiscal, que o sistema político foi achando furos para não cumprir. Não é? A gente criou a Lei 8666, que foi uma lei para licitações, que ela funciona bem até certo ponto para grandes obras, mas para a gestão das unidades prestadoras de serviços, todas as áreas, não funciona. Enfim, eu acho que é para isso que tem as PECs, então, esse enorme conjunto de PECs no Congresso Agora, Schiller, Nacional. a gente precisa discutir também, né, me parece, não sei se você concorda, com mais profundidade, esses programas de concessões e privatizações, né? Há claro que uma unanimidade, me parece, né? O governo não tem, ou os governos em diferentes níveis não têm dinheiro para fazer absolutamente nada, então é fundamental procurar parceria, conceder, privatizar. Agora, algumas coisas foram privatizadas e concedidas ao longo do tempo e elas não funcionam do jeito como a gente gostaria. Nós estávamos citando aqui o sistema Anchieta Imigrantes, o pedágio mais caro de São Paulo, para ir de São Paulo a Santos, você gasta quase R$ 30, e não tem segurança pública garantida, por exemplo, tem uma boa estrada, mas é preciso lembrar, além de IPVA, de outros impostos que o proprietário de automóvel paga, ou o passageiro de ônibus, paga um pedágio caríssimo e não tem o retorno esperado ou prometido pelo governo, que disse, bom, livre da estrada, eu só cuido da segurança pública. Isso a gente ainda não tem. Outro serviço concedido aqui em São Paulo que não funciona, distribuição de energia elétrica, por exemplo, que é um belo negócio, né? Porque as empresas, elas vão vendendo, era Eletropaulo, agora é Enel, elas vão sendo vendidas, são os italianos, os europeus, aí depois não sei quem vem, compra, recompra, compra mais uma vez, e não há quem consiga fiscalizar. Então a gente também não conseguiu avançar adequadamente nessa área de fiscalização daquilo que é concedido, não é, Schiller? Olha, eu fiz esses dias até um estudo sobre isso muito rápido, mas das 20 melhores estradas brasileiras ranqueadas, você tem 20 que são concessões, né? São todas concessões, e se eu não me engano 18 estão em São Paulo. Então, é evidente que esse tema do preço, você tem a agência reguladora que tem que fixar preço, tem que fazer análise de cálculo econômico. Eu confesso que é uma matéria bastante técnica para definir, mas esse é o tema para a Assembleia Legislativa se debruçar, etc. Agora, a experiência com estados onde isso foi desmontado, as concessões foram canceladas, o Estado assumiu, o resultado é mais ou menos o seguinte, não tem pedágio, a estrada está toda esburacada, segurança não melhora, obviamente, porque queria melhorar a segurança com uma estrada esburacada e controlada pelo governo. E a empresa estatal que acaba sendo formada vira um grande cabide de emprego, vira toda aquela história que a gente conhece do setor público. Então, eu diria que o caminho certo é boas concessões, quer dizer, com boas regras, bons contratos, não é? Uma boa fiscalização, uma agência reguladora independente, sem influência política. Eu acho que esse é o caminho, né? Então, de maneira geral, esse modelo vem funcionando no Brasil. Nos hospitais, por exemplo, os 10 melhores hospitais públicos do Brasil ranqueados, os 10 são todas organizações sociais. Então, é evidente que tem casos onde não funciona. E aí você tem que ver a regulação e tal, né? O governo agora vai apresentar a reforma administrativa, né? Aliás, eu achei interessante, sexta-feira o presidente Rodrigo Maia recebeu um prêmio lá em Washington. Estava lá o presidente Davi Alcolumbre também, foi um grupo de deputados e tal. Eles gostam, não, Schiller? O Washington no feriado, né, Zé Paulo? Quem não gosta? Quem não gosta? Com tudo Vamos ver quantas pessoas vão estar nos aeroportos em que eles desembarcarem para saudar o prêmio que eles receberam. Só acho que vai ter aplausos e tal, confetes, bom, alguma coisa nessa linha, né? Mas, enfim, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Estou dizendo, olha, estamos lá. O Woodrow Wilson Center é um centro importante em Washington, ele, em homenagem ao presidente Woodrow Wilson.
tem um centro de estudos brasileiros grande lá, eles ofereceram um prêmio ao Rodrigo Maia, que fez um discurso, e no discurso ele deu uma reclamada, deu uma alfinetada, estilo Rodrigo Maia no presidente Bolsonaro, no governo, de que está atrasada a reforma administrativa. Não é? Por quê? Porque as 3 PECs, essa do Pacto Federativo, emergencial, dos fundos, entraram pelo Senado. Como a reforma tributária, vocês já comentaram aí, ela está enrolada, não é? E a reforma tributária agora se formar uma comissão mista, ficou para o ano que vem, alguns falam que ficou para 2021, alguns falam até que não ficou para ano nenhum a reforma tributária. Então a Câmara ficou, digamos assim, politicamente diminuída nesse embate aí de pautas, né? E a partir daí, e esse é um tema muito importante para o Rodrigo Maia. Então ele deu essa estocada. Eu recebi aqui um relatório do governo federal mostrando os dados, por que o governo quer fazer a reforma tributária, né? E os dados são realmente impressionantes. Pessoal, vou dar 2 dados para vocês, né? Por exemplo, em 15 anos, o custo da folha de pagamento da União cresceu 53%, valorização real, né, descontada a inflação. Em 15 anos aumentou mais 50%. Hoje o Brasil gasta 13,6% do PIB com funcionários públicos. Para ter uma ideia comparativa, na Europa é 9,9%, Estados Unidos 9,5%, Colômbia 7,9%. O Brasil é um país que gasta muito acima da média internacional com funcionário público na relação PIB. Não é? E mais, os sistemas de controle não funcionam. Por exemplo, vocês sabem, nos últimos 3 anos, para pegar os 3 anos do estágio probatório, sabe quanta gente rodou no estágio probatório no Brasil? 0,2%, que é basicamente uma taxa assim, de pessoas que cometeram isso incluindo tudo, né? Delitos, infração disciplinar e tal. Quer dizer, por avaliação de desempenho, virtualmente ninguém é excluído no estágio probatório no Brasil, é totalmente pro forma. E 98% quando faz avaliação ganha nota máxima. Então, quer dizer, o setor público brasileiro, e que cresceu muito, né, nos últimos 15 anos aí, o Brasil passou de 532 mil para 712 mil funcionários na União, só na União. Então, você tem que fazer a reforma tributária, a reforma administrativa. O governo tem uma série de ideias, só que como elas são complexas e elas mexem com interesse, o governo adiou a entrega dessa reforma. Acho que o governo erra muito na comunicação, quer dizer, ele anuncia 2 semanas atrás que vai mandar, daí adia. Aí anuncia semana passada que vai mandar, daí adia de novo. Agora já adiou de novo. Então vai criando um desgaste de algo que precisa ser feito, né? E, enfim, acaba perdendo, acho que, timing político nesse tipo de reforma. De qualquer maneira, vai entrar na Câmara, esse vai ser uma grande matéria de discussão. Eu concordo inteiramente com a observação da Thaís, acho que tem que fazer essa discussão junto com a reforma tributária para saber o tamanho do Estado, né? Não adianta a gente fazer uma reforma tributária com um Estado enorme, custa 35% do PIB, ninguém quer perder nada, todo mundo quer entrar na reforma para ganhar alguma coisa, aí não vai funcionar. Então, acho que o governo atrasou, já devia ter mandado há um bom tempo a reforma administrativa, imagino que ela vai vir aí nas próximas semanas.